Aula sobre porcentagem, parte 2. Eu vou apresentar para vocês neste vídeo três situações que caem muito em provas de concurso público sobre porcentagem. A primeira situação, geralmente eles apresentam um quadro, onde está lá, por exemplo, 5 cidades, A, B, C, D e E. E nessas 5 cidades nós temos um percentual de pessoas que possuem ensino médio. Ou seja, na cidade A, nós temos 72% das pessoas possuem ensino médio. Na cidade B, 48% das pessoas possuem ensino médio. Na C, 12%. Na D, 98%. E na cidade E, 48%. Na prova vai cair assim. Com base na tabela do quadro acima, podemos afirmar que a cidade D possui a maior quantidade de pessoas no ensino médio. Certo ou errado? E aí a pessoa olhando, assim, ó, nós temos o maior percentual, né, 98% de pessoas cursando ensino médio, eu vou lá e marco certo. E na verdade, pessoal, não tem como eu afirmar se essa questão está certa ou errada. Por quê? Porque eu tenho que saber a base da razão, a base populacional. Por exemplo, pessoal, digamos que na cidade C nós tivéssemos 10 milhões de pessoas aqui. Então eu pegaria 12%, faria 12% de 10 milhões. E a cidade D tivesse somente 2 mil pessoas, ou seja, eu pegaria 98% de 2 mil. Certamente, pessoal, 12% de 10 milhões seria maior do que 98% de 2 mil. Ou seja, pessoal, para eu poder responder esse tipo de questão, eu tenho que ficar atento à base populacional das cidades. E aí sim, eu poderia afirmar que a cidade A, B, C, D ou E seria a maior quantidade de pessoas que possuem ensino médio. Então, fiquem atentos a este detalhe. Uma outra situação que costuma cair em concurso público é proporção de proporção, porcentagem de porcentagem. Por exemplo, eu tenho dentro de uma universidade carreiras humanas e exatas. 40% da universidade, dos alunos da universidade, cursam humanas, 60% exatas. Dentro das disciplinas de exatas, eu tenho matemática 30%, alunos cursando física 20% e alunos cursando engenharia 50%. Dentro dos cursos de engenharia, eu tenho 10% dos alunos cursando engenharia civil, 60% cursando mecânica e 30% cursando elétrica. Dentro da engenharia elétrica, eu tenho 30% cursando eletrônica, 30% cursando eletrotécnica e 40% cursando telecom. Na prova, costuma vir assim: quanto representa os alunos que cursam telecomunicações em relação ao total de alunos da universidade? E uma das assertivas vai estar lá, 40%, já que a questão já trouxe 40%. Só que 40% dos alunos de telecomunicações é em relação somente à engenharia elétrica e não ao total de alunos da universidade. Eu teria que ir repassando 40 para 30, para 50, para 60, até chegar ao total de alunos da universidade. Como é que eu resolvo esse tipo de questão? Olha, pessoal, eu tenho aqui 40% de 30, de 50 e de 60 da universidade. O que eu fiz? 40% de um total de 30% de elétrica, 30% de um total de 50% de engenharia, 50% de um total de exatas. Então eu coloquei 40% de 30, de 50 e de 60. Ora, pessoal, esse D na matemática significa multiplicação. E se eu quiser transformar esse percentual aqui, o que eu faço? Divido por 100. Então eu pego 40 que divide 100, vezes 30 que divide 100, vezes 50 que divide 100,
vezes 60 que divide 100. E eu vou chegar a esse percentual em relação à universidade total. Toda vez que eu tiver uma questão de porcentagem sobre porcentagem igual a esta, o que eu tenho que fazer? Eu divido as porcentagens por 100, né? Exceto uma. Eu posso escolher qualquer uma delas. Então eu posso, por exemplo, não dividir isso aqui por 100 e multiplicar o restante. Eu vou escolher a última. Mas eu poderia escolher a penúltima, eu poderia escolher qualquer uma delas. Então o que vai ficar? 40 sobre 100, vezes 30 sobre 100, vezes 50 sobre 100, vezes 60. Percebam que aqui eu não dividi por 100. Justamente para poder fazer o quê? Poder encontrar já essa porcentagem. Eu posso sair cortando os zeros, pessoal. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Posso cortar esse zero com esse zero. Posso cortar este aqui com este. E posso cortar este com este, por exemplo. E aí, pessoal, o que acontece? Quando eu vou sair cortando todos os zeros, vai ficar como está aqui embaixo. Eu vou ter 100 em uma das assertivas. Então eu vou dividir por 100. Vai ficar assim: 4 vezes 3, vezes 5, vezes 6, já sem os zeros, sobre 100. E aí eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 3, vezes 5, vezes 6, é igual a 360, sobre 100. Posso cortar um dos zeros aqui. Corto esse zero com esse zero. Eu vou encontrar 36, que divide 10. 36 que divide 10 é igual a 3,6%. Ou seja, pessoal, esses 40% correspondente ao custo de telecomunicações correspondente à elétrica significa o quê? 3,6% dos alunos do total dos alunos que estudam na universidade. Então, de novo, toda vez que eu tiver porcentagem de porcentagem, eu divido tudo por 100 menos uma. E eu vou multiplicando todas elas. Toda vez que eu tiver zero com zero, eu posso cortar. Posso sair cortando todos esses zeros aqui para ficar mais simples de resolver a questão. E aí eu vou encontrar o percentual do total. Uma outra situação interessante que cai muito em prova é perguntar qual é a raiz quadrada, por exemplo, de 9%. Então, raiz quadrada de percentual. É comum estar lá em uma das assertivas, a letra A, por exemplo, vai estar lá 3%. Aí vocês vão falar assim, poxa, 9%, raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 9% seria 3%. E aí a pessoa vai lá e marca e está errado. A raiz quadrada de 9% não é 3%. Raiz quadrada de 9% seria a mesma coisa que pegar 9 e dividir por 100. Então, 9 dividido por 100, eu vou encontrar a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 10. Aí sim, eu vou encontrar a raiz quadrada de 9%. Raiz quadrada de 9, vocês sabem que é igual a 3. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Ou seja, pessoal, 3 sobre 10. E 3 sobre 10 é igual a 0,3. 0,3 em percentual significa 30%. Ou seja, pessoal, raiz quadrada de 9% não é 3%, é 30%. Então fiquem atentos a esse tipo de questão que cai muito em prova de concursos públicos.